O socialismo na China. Em 1º de outubro de 1949 foi proclamada a República Popular da China, resultado de sucessivos anos de embates entre o campeonato e o Partido Kuomintang. Apesar de antigos desacordos, Mao Tse-tung, então chefe supremo, procurou construir o socialismo chinês, seguindo o modelo soviético. Chiang Kai-shek fugiu para Formosa, atual Taiwan. Em Formosa, Chiang Kai-shek recebeu o apoio dos Estados Unidos. Fundou a China Nacionalista. Em 1952, a reforma agrária foi concluída de uma forma geral em grande parte do país. Nesse mesmo ano, tanto a produção industrial quanto a produção agrícola superaram o limite de produção dos melhores anos que antecederam a guerra com o Japão. Na política externa, a China ocupou o Tibete. No final dos anos 50, o governo anunciou uma nova política econômica, o Grande Salto em Frente, que consistia no aumento da produção industrial e agrícola, isso num curto espaço de tempo. O resultado foi desastroso. Através da queda acelerada da produção agrícola e das matérias-primas para a indústria, a falta de alimentos fez com que a população passasse por extrema dificuldade. Diante da gravidade da situação, milhões de chineses que moravam nas cidades foram enviados para o campo. Em 1960, a China cortou relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dividindo o movimento comunista internacional. No ano de 1962, eclodiu o conflito entre China e Índia, com uma vertiginosa vitória chinesa. Em 1966, teve início um dos acontecimentos mais significativos da história do socialismo, a chamada Grande Revolução Cultural. Apoiado pela juventude chinesa, que o idolatrava como um deus, Mao Tse-tung procurou fazer uma verdadeira revolução ideológica, econômica e cultural. Essa revolução estava designada a agitar todas as estruturas, visando a extinguir as arcaicas relações sociais e fazer com que nascessem novas relações sociais. Durante esse período, Mao dirigiu de forma ditatorial a cúpula do Partido Comunista, afastando seus oponentes e acusando-os de pertencer à burguesia. A partir de 1969, o grande líder da China comunista passou a empregar uma política mais conciliadora, restabelecendo contatos com o Ocidente. Em 1971, a China foi aceita na Organização das Nações Unidas, a ONU. Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, Deng Xiaoping deu início a uma abertura econômica permitindo investimentos estrangeiros, incentivando a competição, o lucro e até mesmo o consumismo. Nesse sentido, não ocorreu uma abertura política baseada nos princípios democráticos. Um exemplo evidente dessa falta de abertura política foi o massacre dos estudantes na Praça da Paz Celestial em 1989. Atualmente, a China atravessa uma fase de grandioso progresso material. A China, na atualidade, mescla em sua economia o capitalismo e na política o socialismo. Mas vamos conhecer esse socialismo de mercado presente na China. O que é o socialismo de mercado? O socialismo de mercado é um sistema político-econômico que mescla características socialistas na área política com princípios da economia de mercado. China, Vietnã e Laos são atualmente os únicos países a seguirem o socialismo de mercado. Mas quais são as características do socialismo de mercado? Controle político através do partido único, controle social realizado pelo governo através da censura e repressão aos opositores, controle de preços, salários e sindicatos, estímulos voltados para a instalação de multinacionais. Os incentivos fiscais e manutenção de mão de obra barata são exemplos desses estímulos. A ausência de democracia, política cambial voltada para a desvalorização da moeda nacional, objetivando o aumento das exportações. Participação efetiva do governo na definição e funcionamento da política econômica do país, ou seja, uma intervenção estatal. Mas e o caso da China? O socialismo de mercado na China teve início na década de 1970, quando Deng Xiaoping
implantou reformas econômicas no país. Uma das principais medidas foi a abertura da economia chinesa ao mercado econômico. O Partido Comunista Chinês continuou controlando a política chinesa. Porém, o Partido Comunista Chinês continuou controlando a política chinesa. Após as reformas, a China obteve um grande salto de desenvolvimento econômico. Esse é um pequeno resumo sobre o socialismo implementado na China. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.